Paulo Pimenta já está aqui conosco, sempre às sextas-feiras, com a coluna de literatura. A gente sabe que muitos de nós buscamos aí, às vésperas do fim de semana, dicas de restaurante, dicas de filmes em cartaz, de peças de teatro e, por que não, hein? Dicas de livros. E é isso que o Paulo sempre traz para a gente aqui. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia para você que está nos ouvindo, você que está aí no seu carro. Eu já acordo sexta-feira animado e a gente começa hoje com mais uma dica de livro, né? Bom demais. Nós também ficamos ansiosos pela dica da semana e hoje a gente traz para o ouvinte Santo de Casa, de Stefano Volpi. É isso mesmo. Como diz o ditado, Ari Santo de Casa não faz milagre. Não E faz. é isso que o livro traz um pouco aqui, essa escrita muito potente do Volpe, né? Ele traz pra gente uma história familiar ali, conta a história do Zé Maria, que é o pai dessa família, e de três irmãos, e além da mulher dele, que é a Ruth. O que acontece? O Zé Maria é morto supostamente por uma onça numa cidade ali pequena, e o livro começa contando como é que vai ser esse velório e a relação deles. O que que acontece? Cada capítulo do livro traz uma personagem diferente, uma história dali do que está acontecendo, um ponto de vista sobre o que as coisas estão passando. E eu tenho reparado muito nos livros ultimamente como os livros começam e de como é a primeira página do livro. E esse daqui me pegou de uma forma muito bonita. Boa. Ele já começa assim o livro. Ruth é o nome da esposa, né, do Zé Maria. Quando o seu filho mais novo te perguntou o que a senhora sentia, agora que o pai dos seus filhos tinha morrido, você disse nada. Nada? Como pode não sentir nada por alguém que passou a vida inteira ao seu lado e terminou a vida rasgado pelos dentes de um bicho? Pensei, mas não falei. Indignado com a simplicidade da sua fala, porque não havia choro, ódio, rancor, vingança ou perdão. Na verdade, não havia nada mesmo. Nada é muito mais perigoso que tudo. Nada não seca, não molha, não cai nem se levanta. Nada é nada. E eu me perguntei por muitos dias qual o sentido de viver, se quando eu morro, a pessoa que amei por toda a vida não me sente nada, nem mesmo quando vou embora todo arrebentado por uma maldita onça. Caramba, sensacional, E hein? aí o livro já começa dessa forma. Esse narrador que a gente descobre mais tarde que é o Zinho, o filho mais novo, mas que vai passando por essa família. O Zé Maria, que era um santo fora de casa, as pessoas adoravam ele, ele era um curandeiro ali, então ele sabia mexer com erva, medicava as pessoas, mas dentro de casa a história não era bem assim. E tem uma relação patriarcal muito difícil. Eu vi alguns relatos e alguns comentários e algumas outras resenhas também de que muitos livros falam sobre a falta de um pai dentro de casa, né, ali. Mas também como é ter um pai dessa forma como era o Zé Maria. O que que é pior? O que que as pessoas É. preferem? Como é que a gente lida com essas duas coisas, né? Porque esse abandono parental é uma coisa e esse pai presente, mais um pai bravo, um pai que não traz nenhuma forma de amor construtivo ali, como é que a gente lida com isso, né? Então eu gostei muito das reflexões que a gente tem nesse livro e também das dificuldades que são escancaradas ali, né? Cada irmão é completamente diferente. O Zinho, que ele tem uma vivência ali um pouco mais na cidade, a Betina, que se transforma, né? Que vai vivendo uma outra realidade, e também o outro irmão mais velho, que é um irmão que vai embora e volta rico, casado com uma mulher francesa, mas a família é muito pobre ali, dependendo da cidade e da prefeitura para poder fazer esse enterro do pai. Então é um livro que traz muitas reflexões para a gente. Ô, Paulo, me parece uma história de novela, né? Você foi falando e lendo a primeira página do livro, Santo de Casa, e eu já consegui imaginar na minha cabeça uma cena. Como seria essa cena, não é? Exato. Começando uma abertura de novela, parece uma história bem típica, assim, dessas que a gente costuma ver no sentido de que tem muitos elementos brasileiros interioranos ou de uma história que tem alguma coisa de pitoresca e a partir daí você começa a entender, imagina, um homem sendo morto por uma onça e a partir daí se desenrola todo um fio de uma história de quem era esse homem e como ele se relacionava com a família do interior e o filho que vai para a cidade, enfim, acho que pode trazer muita identificação também. Exatamente, Ariane. As personagens são muito ricas aqui. A forma também como o Volpe escreve deixa a gente muito imerso na história. É uma gramática muito livre. O livro não tem nenhuma palavra com letra maiúscula ali. Então, os parágrafos Olha começam de aí. outra forma, as frases também começam com letra minúscula.
A gente que já está um pouco mais na internet há um tempinho, consegue perceber isso. A gente vê isso no Instagram, às vezes num outro post, que tem sido comum. Mas aqui no livro também é muito bacana isso. E ele escreve de uma forma que pega muito e vai muito assim na gente. Por exemplo, quando ele coloca: a vida farta de repentes. De repente você está feliz e de repente sua vida é arrancada. E foda-se a felicidade que você jurou ter. De repente você está aqui, de repente o seu corpo está infestado de metástase. De repente a metástase é você inteiro. Um dia você gosta do que vê no espelho, de súbito sua cabeça é só mais um crânio debaixo da terra. Você agora se acha tudo e de súbito não é nada. Tem gente que não é nada ainda em vida, vive como morto. Todo dia uma morte súbita. Morte do prazer da autoestima, do sorriso, do bem-estar, do humor. Eu morri um pouco quando aquele homem me chamou de desrespeitoso. Não sei por que eu deveria respeitar a morte de alguém que desprezava a fraqueza dos familiares e se vangloriava da própria força. Caramba. Então, a gente entende um pouquinho do que o Volpe coloca. O Volpe que é jovem, ele nasceu em 1990, mas que já traz toda essa força na sua escrita, né? E interessante também ele colocar toda uma história que vai sendo contada a partir desse início no velório, porque a gente sabe que muitas vezes acaba sendo um ponto de conversa e de questionamento nas rodas de amigo, nas famílias, porque a pessoa morreu, ela é boa, você só vai lembrar da parte boa do que Exato, aconteceu, não é isso? E aí exato. me parece que o filho tem essa capacidade de, pelo que viveu também, trazer com alguma lucidez, mesmo diante dessa partida, todas as marcas que essa relação parental deixou na vida dele, de alguma forma. E joga pra gente, né? Pra que a gente também tenha essa consciência e pra que a gente julgue ali. Ele conta o que ele estava vivendo, o que ele estava vendo e muito como era a relação deles ali. Mas ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, de todas essas marcas, a gente vê que era uma família que ainda a gente olha e vê como família, assim. Por Interessante. exemplo, numa parte curta aqui, pra gente já se direcionar pro final, ele diz o seguinte: um irmão criado com você é uma parte sua. Não importa se vocês não se pareçam fisicamente, se o comportamento é similar, importam os segredos compartilhados em quatro paredes, no lar em que só vocês viveram, as coisas que só vocês viram e que não se podem explicar facilmente. Uma pessoa que dormiu tantas noites de sono tão perto, se alimentou da mesma falta, da mesma comida e ouviu as ordens e conselhos das mesmas pessoas dentro do lar. Um irmão morto é uma amputação. Um irmão perdido, uma desvirtude. O mesmo acontece com amigos que são como irmãos. Você vai vivendo sabendo que no fundo um pedaço de você se afastou, não está mais ali, vocês não encontram mais ressonâncias. E mesmo que ele represente uma parte mínima, a falta dói. Caramba. É um livro que eu recomendo para todo mundo, é muito bonito. Quero agradecer à editora Record por ter enviado para a gente, é um lançamento também. E a própria capa do livro aqui deixa a gente já numa paz. São vários pombos voando. Você que está nos acompanhando com imagens pelo YouTube consegue ver um pouquinho dali. E acho que é isso, Ariane. Muito bom, Paulo Pimenta. Santo de Casa, de Stefano Volpe, a nossa dica de hoje, a dica do Paulo Pimenta, nessa coluna de literatura. Paulo, valeu demais por mais uma sexta-feira. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, Ariane. Você também que está nos ouvindo. Eu tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. Vamos trocar ideia sobre livro lá também.